pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Muito bem, para não ficar segurando isso aqui, eu vou deixar a capa do livro aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse livro é que ele é um livro de opinião. São textos críticos e ensaios do Llosa acerca do tema cultura e da banalização dessa cultura. À medida que a leitura ia fluindo, eu fiquei pensando que esse seria um livro ótimo para leitura em sala de aula. Eu acho que os professores seria uma ótima ideia usar esse livro como tema de discussão numa sala de aula. Eu não sou professora, mas eu acho que se na escola um professor tivesse feito uma discussão dessa com assuntos, com textos pelo menos parecidos com o do Llosa, ainda que a gente não concorde com eles, seria muito interessante. Imagina, eu fiquei pensando assim, dividir a classe nos contra e os a favor dos argumentos que o Llosa ele dá, e eu acho que seria interessantíssimo. E outra coisa, eu acho que se esse é um livro interessante para quem concorda com o Llosa, ele ainda é mais interessante para quem discorda dele. Porque uma vez me disseram uma frase que ela me acompanha há anos, assim, que o ponto de vista é somente a vista de um ponto. Então, para que a gente tenha a visão global daquele problema ou daquele assunto que a gente tem interesse, nós precisamos de outros pontos de vista. Nós precisamos de uma visão global daquilo para entender e até para fortalecer os nossos argumentos contra aquele assunto. Então, eu acho que é um livro essencial para quem se interessa pelo tema cultura, para quem se preocupa com isso e para quem quer aí saber o que o Llosa entende sobre isso. O primeiro texto, ele vai estabelecer o que ele entende por cultura. E já no primeiro texto, eu acho que tem muita gente que não vai concordar com o conceito dele de cultura. Mas é importante entender esse conceito porque ele vai dar a diretriz do restante dos textos, né? Esse é o ponto norte do restante dos textos. Então, para entender o que ele entende e quais são os conceitos que ele usa e os argumentos que ele usa, nós precisamos primeiro entender o que ele entende por cultura. Então, o primeiro texto pode ser um pouquinho revoltante para algumas pessoas. Eu, particularmente, concordei com vários pontos do texto. Mas, enfim. Então, por exemplo, tem um texto aqui que ele fala sobre o jornalismo. E que hoje, atualmente, o jornalismo ele teria perdido espaço para a informação. Ele não seria mais informativo. E sim, hoje ele teria mais um caráter de sensacionalismo, né? As pessoas estão curiosas pela vida dos famosos, por escândalos, então cada dia você precisa de um escândalo maior. Então ele vai falando sobre isso e o que a cultura teria a ver com isso. Ele dá um exemplo de um jornal britânico, por exemplo, que utilizava disputas ilegais para ter furos aí jornalísticos e subornar as pessoas, enfim, um escândalo que na época, eu me lembro que eu vi na TV, mas não dei muita atenção, e agora me vem à mente e falei, é verdade, olha só, é aquele escândalo lá, do jornal X, um jornal tipo Diário Popular, se faz assim, escorre sangue do jornal, uma coisa maravilhosa. Enfim, então, tem esse texto sobre jornalismo, tem um outro texto que ele fala sobre as artes plásticas e que hoje nós teríamos perdido os critérios mínimos de qualidade do que seria a arte, né? E para isso ele dá exemplos de alguns artistas que fizeram algumas exposições bastante polêmicas e ele estabelece, ele pergunta, isso é arte? Por exemplo, teve um artista que ele expôs suas obras em, se não me engano, são placas de estrume de paquiderme, porque você é uma pessoa chique, elegante e refinada, você vai falar estrume de paquiderme, você não vai falar cocô de elefante, porque você é uma pessoa chique. E titio Llosa, ele explicou, ele te ensinou, é estrume de paquiderme. Olha que coisa elegante, né? Respira e fala, estrume de paquiderme. É uma coisa chique, chique no último, gente. Então ele fala que aconteceu essa exposição e ele pergunta, isso é arte? Ele dá exemplos de mais dois artistas. Um que parte de sua obra era defecar em público. Será que eu posso falar estrume de bípede? Será? Se eu posso falar estrume de paquiderme, eu posso falar estrume de bípede. Né? Vou pensar nisso aí. E um terceiro caso, que numa peça de teatro, uma atriz teve que fazer xixi em público, mas durante muitos minutos, então ela teve que tomar muito líquido para poder ficar aqueles minutos todos
fazendo xixi em público. E aí ele junta esses exemplos e pergunta, isso é arte? Né? Até que ponto isso é arte? Será que hoje a arte ela seria medida ou valorada pela capacidade de chocar e não mais pela qualidade artística? Então ele faz essa pergunta e é muito interessante. Né? É um texto interessante para você pensar. E aí? Né? Estrume de paquiderme é arte? Defecar em público é não sei nem o que é. Ela é um símbolo de liberdade? Não sei, gente. Difícil. Difícil conceituar esse negócio aí. Num outro texto, o que especialmente eu achei o mais interessante deles, tanto pelo assunto como pela coesão textual. Eu acho que nesse texto em específico você consegue perceber por que o Lhosa, ele, afinal de contas, foi laureado com o prêmio máximo da literatura. Não é à toa, o cara sabe o que faz. E aí você consegue nitidamente ver a premissa que ele utiliza, os argumentos e como ele vai fazendo a ligação desses argumentos e a conclusão. Ele vai falar sobre a proibição do uso de véu pelas meninas muçulmanas nas escolas públicas francesas. Então ele escreve um texto sobre isso, ele traz a problemática, depois ele dá os argumentos que ele tem e ele fecha com a conclusão. E esse texto, ele é um texto coeso, e você consegue ver as ligações que o Lhosa faz, e eu fiquei assim impressionada com o assunto, com a conclusão que ele deu, com a forma que ele chegou nessa conclusão. O texto assim é de uma leitura muito bacana. Enfim, eu acho que esse texto, se não fosse por todos os outros, pelo menos esse texto vale a pena dar uma lida. Então seria um texto interessante para refletir, ainda que você não concorde com ele, eu acho que é um texto ótimo para você entrar em contato com os argumentos que ele traz, que podem ser diferentes dos seus, mas que levam a uma conclusão que você fala, nossa, que interessante, né? Mais uma vez eu repito, eu acho que quando nós não concordamos com o assunto, nós precisamos entrar em contato com opiniões divergentes até para fortalecer a nossa própria opinião. Então eu acho que é um texto super válido, ainda mais com essas polêmicas que saíram agora essa semana, do problema das muçulmanas nas praias francesas. Eu acho que é um texto que vale muito a leitura. Se não fosse pelo restante, que tem várias coisas incríveis nesse livro, esse texto em específico vale muito a leitura para a gente analisar a coesão textual e os argumentos em si, o assunto, né? O motivo do texto. Em outro momento ele vai falar sobre a propaganda e que ela teria tomado o lugar dos críticos, então não haveriam mais críticos, e sim, hoje seria só propaganda, e todos ou pelo menos a maioria dos produtos culturais, eles não seriam mais analisados, eles seriam jogados e vendidos pela propaganda. Então você consome aquela cultura X porque a propaganda ela é forte o suficiente para te convencer a consumir aquele produto cultural, né? Isso é muito interessante. Num outro texto que é assim, esse aqui é até difícil de falar, porque é o seguinte, a primeira coisa que o Lhosa faz, ele dá uma problemática, ele fala sobre uma coisa que aconteceu, depois ele vai dar os argumentos dele e chega na conclusão. Ótimo. E esse texto é sobre a morte do erotismo, que hoje não se teria mais erotismo, que ele teria dado espaço ou teria sido substituído pela pornografia, que seria nada mais, nada menos que a descrição mecânica do ato sexual. Ok. E aí, ele dá um exemplo de uma coisa que eu fiquei pensando, se inventassem essa moda aqui no Brasil, eu fico pensando, como seria? Você, professora, imagine na sua escola acontecendo uma coisa dessa. Ele diz que em Extremadura, que é uma província da Espanha, que fica ali pertinho de Portugal, um lugar quente para burro, que teriam instituído nas escolas públicas oficinas de masturbação para jovens de 13 e 14 anos. Então eu fiquei pensando, como é que funciona esse negócio aí? Difícil, né? Ficou assim, ó, uma interrogação gigante na minha cabeça e fiquei pensando, se essa moda pega no Brasil, como seria isso? Complicado, olha, não quero nem pensar.
Enfim, esse texto, para muitas pessoas, ele e eu já vi algumas opiniões de pessoas que realmente não gostaram nada das opiniões que o Lhosa dá nesse texto especificamente, mas, mais uma vez eu digo que é muito interessante ver como ele traz aquela premissa, ele joga os argumentos e ele fecha tudo numa conclusão. Então, como eu disse, eu acho que esse livro ele é interessante para quem concorda com o Lhosa e ainda mais para quem não concorda, porque ele tem assim uns pontos de vista, algumas coisas que ele diz que você fala, nossa, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, assim, eu não tinha visto a coisa sob esse ângulo. E é muito interessante, ele tem um pensamento muito claro, realmente é um texto gostoso de ler, são ensaios e são textos críticos que são gostosos, a leitura ela é bem tranquila. E eu acho que vale muito a pena a gente entrar em contato, conhecer essas opiniões dele sobre o assunto cultura, que é algo que nos toca diretamente, né? Afinal de contas, nós somos leitores e nós consumimos a literatura de uma forma aí bastante significativa. Então, eu acho que é muito interessante descobrir e entender que tem muita coisa que ele fala ali que realmente ele tem razão. Eu, por exemplo, não concordei com 100% do que ele disse, mas com muitas coisas eu concordei, eu acho que ele está coberto de razão, mas se ainda não fosse isso, toda a estrutura do livro ele te faz pensar sobre esse assunto, então refletir um pouco mais sobre a cultura que nós consumimos, se realmente ela é uma cultura, qual que é o nosso conceito de cultura, o que é cultura para você, o que é cultura para mim. Eu acho que esse livro ele acaba acendendo aquela pequena centelha assim do vamos olhar mais criticamente para a nossa própria cultura, para o nosso consumo de cultura, né? Vamos entender se da onde isso vem, se realmente se isso é um produto cultural ou se é uma propaganda cultural, o que nós estamos consumindo, por que nós estamos consumindo, o que estamos buscando. Eu acho que é um livro que traz várias reflexões interessantes, é um livro que merece ser lido, principalmente para nós que consumimos aí a literatura, que gostamos de ler. Leia, porque você não vai se arrepender, ainda que você não concorde com as coisas que ele diz no livro, você não vai se arrepender, porque você vai entrar em contato com outras opiniões bem fundamentadas, diga-se de passagem, sobre assuntos que talvez você não tivesse pensado sobre isso, nesse ângulo, nesse aspecto, dessa forma. Eu acho que sugerir esse livro para um clube de leitura seria ótimo, porque dá assim umas 50 horas de discussão. Cada texto dele você consegue ficar horas divagando sobre várias coisas, várias hipóteses que você não tinha pensado sobre isso ainda. Na sala de aula, como eu disse antes, lá no começo do vídeo, eu acho que os textos aí do Lhosa merecem aí uma discussão em grupo. Professores, por favor, pensem com carinho nisso, em colocar na sua sala de aula aí um texto pequeno, porque o texto não é muito grande, mas para discussão com seus alunos. Pessoal que tem clube de livro aí, pensa com carinho em incluir esse livro na pauta aí do clube de leitura, que eu acho que vale muito a pena. Tem muita coisa para discutir nesse livrinho aqui, viu? Se você já leu esse livro, vamos falar sobre ele nos comentários, enfim, o que você acha do estrume do paquiderme, enfim, de todas essas coisas, porque realmente é um livro muito interessante. O cara sabe escrever, ele sabe o que ele está fazendo, não é à toa que ele é um Nobel de literatura. E, enfim, leia A Civilização do Espetáculo, que eu acho que você não vai se arrepender, ainda que você não concorde com ele. Bom, então é isso, eu espero realmente que a dica seja válida e vou ficando por aqui. Tchau!